Senado vai votar lei da censura e destruição de privacidade. Sim, o PL 2630, a lei das fake news, voltou do mundo dos mortos, pior e ainda mais patética do que já era. Esse é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas com viés libertário. Já fizemos um vídeo sobre o PL 2630, a famigerada Lei das Fake News, no dia 1º de junho, quando foi aprovada pela Câmara. Essa lei, cujo objetivo claramente é calar a boca de quem ataca políticos na internet, destruindo completamente a liberdade de expressão e a privacidade do indivíduo, estava em votação no Senado. E quando eu digo atacar políticos, evidentemente eu incluo os 11 Batmans da festinha do Batman, ou STF, ou Supremo Tripanossoma Federal, porque claramente esses caras já jogaram no lixo qualquer pretensão de serem juristas, adotar técnica, direito e se tornaram deputados parasitas não eleitos. No meu vídeo do dia 1º, expliquei vários erros na lei e como a lei seria totalmente idiota, sem qualquer efeito real. Só iria gerar mais custos e, pior, poderia dificultar a identificação de quem cometer crimes reais pela internet. Eu acho que alguns senadores viram meu vídeo, perceberam que estavam fazendo merda e tiraram a lei de pauta. Ela recebeu 70 emendas dos mais diversos tipos, ficou uma confusão dos infernos. Finalmente o pessoal encarregou o relator, um senador parasitário da oposição chamado Ângelo Coronel, para fazer um relatório e propor um substitutivo, ou seja, ele deveria estudar o assunto, juntar a monte de sugestões que tem lá, assistir mais alguns vídeos do Ancapso e chegar à conclusão de como deveria ser essa lei. Bem, o cara mandou o relatório dele ontem, com um substitutivo, ou seja, ele praticamente reescreveu a proposta de lei inteira. Existe quem espera que esse monstrengo para privilegiar políticos e sacanear ainda mais o indivíduo seja votado hoje no Senado parasitário. Talvez até já tenha sido votado no momento que sair esse vídeo, mas eu espero que não, e eu vou explicar porque eu acho que não vai ser votado hoje no final desse vídeo. Não preciso esclarecer meu ponto sobre essa lei idiota. Primeiro porque é o mesmo ponto sobre qualquer lei positivada. São baboseiras que não deveriam sequer existir. Qualquer lei, com exceção do mínimo jusnatural, deveriam ser negociadas por indivíduos sem imposição coercitiva. Segundo, porque trata-se de lei visando limitar a liberdade de expressão, acabar com a privacidade do usuário, em benefício de políticos que não querem mais ser atacados dessa forma. Sim, fake news é liberdade de expressão. Ninguém é obrigado a falar a verdade o tempo todo. Curioso que até mesmo os rigorosos processos judiciais admitem que mentir é um direito individual. Lógico, mentira em um contrato é fraude, mas mentira na comunicação em geral é sim liberdade de expressão. Mesmo a mais descarada notícia falsa embute em si uma crítica de uma pessoa a outra. Geralmente um político, personalidade, mas pode ser uma ideologia também, um partido, o que for. E, sendo a opinião de alguém, é válida para o debate político sempre. Sim, todo mundo sabe que a menina que arranhou a própria barriga com a suástica e falou que foram apoiadores do Bulbasauro que fizeram isso, todo mundo sabe que ela estava mentindo. Mas, no fundo, o que ela disse é a opinião dela sobre apoiadores de Bulbasauro. Ela tem direito a ter essa opinião. Quando alguém coloca uma foto do Aécio Neves cheirando cocaína, mesmo que isso seja falso, embute a crítica dessa pessoa que afirma que o Aécio é um garotão irresponsável, como esses filhinhos de papai rico que enche a cara de pó por aí. O pessoal tem direito a essa opinião. Quando alguém coloca uma notícia do Alexandre de Moraes sendo um idiota, babaca, ladrão, filho da puta, bem, aí não tem dúvida porque isso não é falso. Mas meu ponto é esse, mesmo uma notícia factualmente falsa contém uma verdade inegável, a opinião de quem compartilhou aquela notícia. E liberdade de expressão não pode impedir a emissão de opiniões, mesmo que superlativadas por uma mentira. Como já expliquei em outros vídeos, a importância das fake news é absurdamente superestimada por políticos e pela elite bananense. Na verdade, pela aristocracia mundial socialista como um todo. Todo mundo sabe que não se pode acreditar imediatamente em notícias na internet. E rapidamente, pela própria troca de informações entre as pessoas, todo mundo fica sabendo em muito pouco tempo se a notícia é factualmente correta ou se é mera opinião superlativada por mentira. De fato, isso é só uma desculpa para a elite socialista impor sua visão de mundo,
como acontecia antes da internet. Antes da informação distribuída e descentralizada, só havia distribuição de informação por canais hierárquicos. Então o governo, as elites socialistas tinham facilidade em cooptar ou subornar esses poucos canais de distribuição de informação, facilmente assim controlavam a opinião pública. Eu sempre fui extremamente liberal a minha vida toda, sempre acreditei que o Estado deveria ser mínimo. Mas antes de 2013, eu achava que eu era uma exceção absoluta, que só eu pensava assim e mais ninguém, porque os canais de informação bombardeavam o socialismo o tempo todo. Na internet, quando você encontra esses grupos de pessoas que pensam como você, quando esses grupos começaram a surgir, principalmente a partir de 2013, rapidamente as pessoas se encontraram, perceberam que tem muita gente que pensa como elas. Só uma observação, eu só me tornei anarcocapitalista um pouco adiante, em 2015, eu já contei essa história em alguns vídeos. Com a internet, pessoas se livraram disso e puderam seguir cada um sua própria visão de mundo, porque perceberam que não estavam sozinhas. O bombardeio de informação da mídia tradicional, cooptada pelos socialistas do governo, embora ainda exista hoje e seja muito forte, não é mais capaz de constrangê-las ao ostracismo. Portanto, tenha em mente que, embora esse projeto se diga contra fake news, de fato é um projeto de censura, que visa principalmente dar poder para políticos e para a mídia socialista tradicional contra quem divulga informações de outra forma na internet. Isso vai ficar claro mais adiante quando a gente for olhar cada cláusula do projeto. Em relação ao projeto anterior, esse projeto tem vários problemas bem mais graves que aquele. O primeiro é que ele remove a definição de fake news, ou notícias falsas, ou desinformação. Segundo o relator, definir esse conceito na lei poderia impedir a aplicação da lei em determinados casos, ou seja, iria restringir a abrangência da lei. Ou seja, o cara quer deixar um termo sem definição e o motivo é óbvio, o político quer calar quem o ataca. Melhor deixar em aberto o mais possível para não correr o risco de não conseguir calar alguém que, sei lá, use ironia ou alguma outra forma de crítica qualquer. Portanto, vai ficar uma lei excelente, proíbe fake news. O que é fake news? Daí na hora a gente vê conforme o caso, conforme quem a gente queira censurar. Verdade que a definição anterior também não era lá essas coisas, mas ainda era algo. Definia como conteúdo inequivocamente falso ou enganoso, passível de verificação, com potencial para causar danos, ou seja, realmente limitava as coisas. A nova versão do PL pode ser qualquer coisa que o parasita queira. A nova versão do PL também retira punições a provedores, ou seja, Facebook, Google e coisa e tal não vão precisar mais sair do Brasil para evitar serem perseguidos por políticos parasitas idiotas. Esse é um dos pontos que eu havia criticado. Fica a dúvida como vão fazer para essas empresas obrigarem eles a seguir os outros pontos da lei, como diferenciar conteúdo patrocinado ou impulsionado. Na verdade, eles dão uma solução para isso que é mais idiota ainda, eu vou falar sobre ela mais adiante. Tem um ponto também interessante no parágrafo único do artigo 5º. A lei exclui jornais da mídia tradicional. Olha que lindo! O Globo, Folha, Estadão vão poder contar as mentiras que tiverem vontade. É só você, jornalista da direita, ou jornalista não socialista de qualquer área, libertário, liberal. É só você quem vai sofrer punição. Olha que lindo. Sim, o artigo 7º requer o cadastro de identificação nas redes sociais, sendo que a verificação seria por celular obrigatória. Olha que lindo, VPN vai comer solto, porque contas de fora do país não vão precisar dessas baboseiras, né? Sim, o artigo 24 também criará o Ministério da Verdade. Lembra do livro 1984, a distopia do George Orwell? Bem, será criado o Conselho de Transparência e Responsabilidade na Internet, que irá ditar normas para os aplicativos sobre o que deve ser considerado fake news ou não. Ou seja, eles serão responsáveis por definir o que é verdade. Ministério da Verdade vai virar uma realidade. 1984 atrasou só alguns anos. O artigo 31 diz que os provedores de redes sociais devem ter representantes em Banânia e manter os bancos de dados aqui. Chega a ser engraçado. E se não tiverem, eles vão fazer o quê? É muita prepotência desses parasitas burocratas. Eu torço realmente para nenhum vir para cá. E os que tiverem irem embora do mesmo jeito para evitar qualquer problema. Mas o pior da lei vem agora no artigo 33, a obrigatoriedade do cadastramento de celulares e chips com documento presencial. Sim, será feito um recadastramento de todos os celulares e chips de Banânia. Você precisará levar identidade CPF fisicamente para habilitar a sua linha. Olha que lindo isso. Eles definitivamente viram o meu vídeo, porque eu falei justamente que essa identificação é uma piada. Enfim, a lei inteira é uma piada pronta. Nada tem efetividade
atividade ali, mas lógico, vai ser usado para perseguir quem fala mal do governo e vai ser usado pela mídia tradicional para calar canais alternativos que estejam ganhando muita relevância. Tem absurdos e mais absurdos, e eu acho que pela quantidade de novas emendas que chegaram só hoje, no dia 25, que ela não vai ser aprovada. Melhor assim, se for aprovada, realmente vai ser uma besteira. Aliás, eu poderia sugerir um substitutivo para essa lei? Posso sugerir um substitutivo que vai ter o mesmo efeito desse monte de rabisco que o nego está fazendo? Olha só, artigo 1º, todo brasileiro deve instalar uma VPN no seu celular e computador e fazer tudo como se fosse alguém do exterior. Revogam-se todas as disposições em contrário. Pronto, resolvido o problema. O chip vai estar em seu nome? Sim, mas toda a informação que passa por ele vai estar criptografada. Então fodam-se esses patetas que acham que conseguem domar a tecnologia. O tempo de vocês já acabou. Encerra essa besteira de Estado que é o melhor que vocês fazem. Obrigado pela audiência. Esse artigo foi sugerido por Y Black, escrito e narrado por Peter Turguniev. Se você gostou do vídeo, curta e compartilhe para ajudar o canal. Se ainda não é inscrito, inscreva-se no botão abaixo e clique no sininho para ser avisado de novos vídeos. Além do Twitter e Facebook, estamos agora também no Instagram. Procure ancap.su lá e veja o nosso conteúdo por lá também. Até a próxima!